Não sou cliente, consumidor ou usuário do serviço. Não sou preguiçoso, parasita, mendigo nem ladrão. Não sou um número do CPF ou um clique numa tela. Paguei o que devia com orgulho, nada menos. Sou um homem, não um cão. Como homem, exijo meus direitos, que me tratem com respeito. Eu, Daniel Blake, sou um cidadão, nada mais e nada menos. Bom, gente, hoje eu vou falar desse filme que eu reassisti essa semana, que tá disponível aí na Netflix, e nossa, como eu indico muito esse filme para assistir. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena pra gente refletir sobre muita coisa do que tá acontecendo hoje. Que é o Eu, Daniel Blake, um filme de 2016, dirigido pelo Ken Loach, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse diretor, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né, no ano que ele foi lançado, e realmente é um filme maravilhoso. Um pouquinho sobre a história. A gente acompanha a trajetória do Daniel Blake depois que ele é diagnosticado com uma doença cardíaca. Ele é afastado pela médica e, enfim, diz que ele não pode voltar a trabalhar porque ele correria até um risco de morte se desse algum problema de novo no coração dele. E aí ele é encaminhado para o Serviço de Segurança Social, né, que seria algo como o INSS daqui. Então a gente vê como que é esse aparelho estatal absolutamente burocratizado, que tem essa intenção de impedir que as pessoas recorram aí aos seus benefícios, aos seus direitos. E aí nessa busca incessante, numa espiral que não tem fim, né? Ele busca, ele faz como se fosse uma perícia, mas que não é nenhuma perícia médica, porque a funcionária que faz as entrevistas com as pessoas que estão ali reivindicando benefícios, ela acaba se estressando um pouco com as respostas do Daniel Blake, porque ela faz umas perguntas, né, idiotas, tipo, o senhor consegue levantar o braço, você consegue clicar num teclado, né? Você enxerga bem. A gente percebe que essa instituição de seguridade, ela vai fazer de tudo para negar esses benefícios. E é negado o benefício do afastamento por doença dele. E aí eles colocam, olha, para você não ficar sem salário, que você pode recorrer o seguro-desemprego. E ele é um analfabeto digital, né? Um senhorzinho já de mais de 60 anos, que ele não sabe nem como usar um mouse, né? E ele é colocado aí para procurar emprego, para ser digno de receber um seguro-desemprego, caso ele não achasse um trabalho. E aí nessas andanças do Daniel em busca aí do seu seguro, né, desse período aí de recuperação que ele vai precisar ter devido à doença dele, ele conhece uma mãe com 2 crianças que vive sozinha e que está desempregada também, em busca de algum auxílio social. E aí ele acaba numa situação ali conhecendo ela, defendendo ela ali no que seria algo como INSS ou Previdência, e eles acabam fazendo uma amizade muito bonita, que é carpinteiro, então ele faz uns bonequinhos, conversa ali com as crianças, interage com as crianças, então eles acabam tendo essa amizade. E aí vem uma das cenas que eu acho que é a mais forte, que eu não sei também se eu conto ou não, porque pra quem não assistiu pode ser spoiler, mas prestem atenção depois naquela cena que ela vai parece que é uma igreja de auxílio às pessoas muito pobres, sem recursos, que elas têm o direito ali de pegar uma cesta básica, algo assim. E é pesada essa cena, que eu achei desceu seco, né? A hora que quem for assistir presta atenção, essa hora que eles vão lá. Enfim, a premissa é basicamente essa. A gente vai acompanhar essa busca do Daniel Blake e junto a isso também tem essa outra personagem que é a Kate, que vai se envolver ali numa amizade com ele. E aí a gente acompanha também a situação dela. Agora,
são muitas coisas que eu queria abordar aqui sobre esse filme. Uma que é o diretor, o Ken Loach. Não sei, para quem não conhece, ele é um diretor britânico, também já bem velhinho, já deve estar com uns 80 anos agora. Ele foi o diretor mais velho premiado em Cannes, e com o Daniel Blake. E ele tem aí na sua biografia filmes com essas temáticas mesmo, de políticas, de desigualdade social. Então, são filmes mais voltados mesmo para a realidade e, enfim, que as pessoas que estão aí na classe trabalhadora ou nas classes mais marginalizadas passam. E ele deu uma entrevista ao jornal El País, que eu achei bem interessante, alguns trechos, e eu até acabei pegando aqui. Quando eu pesquisei, perguntaram para ele as coisas que ele respondeu. Uma das suas colocações aí nessa entrevista foi a seguinte: as grandes corporações dominam a economia, e isso cria uma grande leva de pessoas pobres. O Estado deve apoiá-las, mas não quer ou não tem recursos. Por isso, cria a ilusão de que se você é pobre, a culpa é sua, porque você não preencheu seu currículo direito ou chegou tarde a uma entrevista. Montam um sistema burocrático que pune quem é pobre, A humilhação é um elemento chave na pobreza. Rouba sua dignidade e a sua autoestima. Eu achei muito interessante, eu acho que sintetiza muito a mensagem que ele passa no filme. É um filme que vai tirar essa casquinha aí, né? Vai cutucar um pouquinho essa ferida aí das políticas neoliberais, que realmente vem lá na Inglaterra, a partir do governo da Margaret Thatcher, mais aí da década de 80, finalzinho de 70 para 80, que vai precarizar cada vez mais, privatizar as empresas estatais e precarizar os serviços públicos de saúde, de auxílio aos trabalhadores, principalmente os direitos aos trabalhadores. Vai começar a precarizar demais. E aí vai expor um pouco o que acontece. E aí eu fiquei pensando também, né, a gente fazer um paralelo, que no Brasil é algo muito parecido que acontece aqui, a implementação das políticas neoliberais, desde aí do governo de Collor, de FHC, que foi também a privataria gigantesca. Então, como que isso vai prejudicando a vida do povo, né, das pessoas, principalmente as mais pobres. E aí a questão aqui que ele fala também da dignidade, da autoestima e da humilhação a que essas pessoas são submetidas. É algo que, não sei, desce muito seco pra mim, essa questão aí, né? Como que um sujeito humano igual a qualquer outro acaba tendo que se, enfim, sujeitar aí a situações deploráveis. Então, e aí ele entra na cena que eu falei, que mexeu muito comigo, por exemplo. Foi a cena que eles vão buscar um auxílio lá da igreja. Essa entrevista aí do El País, foi perguntado para o Ken Loach o seguinte: abandonar os mais desfavorecidos é uma escolha política? E aí que ele responde: sim, é nascida das demandas do capital. Se os pobres não aceitassem que a pobreza é sua culpa, poderia haver um movimento para desafiar o sistema econômico. Os meios de comunicação falam de gente folgada, de viciados, de pessoas que têm muitos filhos, que compram televisores grandes, sempre encontram histórias para culpar os pobres ou os imigrantes. É uma forma de demonizar a pobreza. Isso, gente, como tem isso no Brasil? Quem nunca ouviu falar que Bolsa Família é para vagabundo, que a pessoa ela é pobre porque ela não quer trabalhar, porque ela não quer como que é carpir lá uma roça. Então a gente é manipulada a pensar que a causa da pobreza é do pobre, e não é, né? A causa da pobreza e da miséria é porque alguém tá ganhando muito com essa pobreza, né? Com essa situação.
e não o pobre. E a gente vê uma política que faz a gente pensar realmente, ó, por que você tem um monte de filho, né? Para quê? Para ganhar benefícios do Estado, de pessoas que pagam impostos. Então é algo muito cruel, né? É de uma crueldade assim que a gente não tem como mensurar um tipo de pensamento desse. Finalizar aí sobre a entrevista do Ken Loach, perguntam para ele, né? As histórias humanas são seu veículo para articular mensagens políticas? E ele responde, todas as histórias humanas são políticas. Gente, eu achei isso maravilhoso, porque é verdade, né? Toda a história humana, por mais que a gente tenha aí no senso comum que as pessoas não gostam de política, que principalmente no Brasil, com um analfabetismo político muito grande, falam, não gosto de política, confunde política com político corrupto, que não faz política, na verdade, é um criminoso e não um político de verdade. Eu achei maravilhoso e eu acho que vale muito a pena quem tiver interesse aí procurar por mais filmes do Ken Loach. Eu tenho um DVD que eu nem sei se tá ainda comigo, porque já andei aí, já mudei para muitos lugares, às vezes eu empresto, mas eu tinha um DVD de um filme dele chamado Pão e Rosas, que é uma crítica sobre a exploração do trabalho de imigrantes nos Estados Unidos. É muito bom esse filme também. Quem puder procurar, dar uma procuradinha, vale bastante a pena. E aí, só para terminar, a gente pensar um pouco do ponto de vista histórico, da construção histórico-política no mundo, a gente percebe que depois da década de 30, depois da crise de 29, principalmente, os estados, vários estados na Inglaterra, os Estados Unidos com o presidente Roosevelt, enfim, eles começam a pensar num estado que intervenha mais na economia e que traga mais auxílio e seguridade social para as pessoas, porque a crise ela veio atropelando todo mundo e mais ainda aqueles que eram pobres, né? Então é nesse período, se a gente for pensar aqui no Brasil também, a partir da década de 30, com Vargas inclusive, é que a gente vai ter a CLT, vai ter alguns programas de previdência, porque antes disso, quando era mais a tendência liberal nesses países capitalistas, não tinha direito de nada, saúde, tempo de trabalho, salário mínimo, isso era frescura, né, de gente que, eu tô sendo irônica, tá, gente que não quer trabalhar e que quer ficar cheia de direitos. E aí com essa crise veio essa tendência que foi chamada de keynesianismo, um economista chamado Keynes, se eu não me engano, por isso que tem o nome keynesianismo, que vai direcionar aí, essas ideias de bem-estar social, que também vai ficar conhecido como o estado de bem-estar social. Então, principalmente alguns países da Europa abraçaram essa ideia, principalmente os países nórdicos, que a gente tem hoje como referência em IDH, em educação, né, os países escandinavos, que adotaram essas medidas aí de bem-estar social, que não deixam de ser capitalistas, elas ainda são capitalistas, ainda estão a serviço do mercado, mas que o Estado também faz proporciona essa segurança a todos os cidadãos ali, a todas as pessoas que vivem nesse lugar. Só que na década de 70, né, de 70 para 80, aqui na América Latina, foi até um pouco antes, com as ditaduras que ocorreram, Pinochet era um grande amigo aí da Margaret Thatcher, né, que foi uma das precursoras do neoliberalismo na década de 80, vai começar uma política econômica aí que vai em contramão ao estado de bem-estar social. Então hoje que a gente tem na Inglaterra, que ainda tem esse pouco aí de seguro social, de auxílio moradia, que tem até mais do que no Brasil, né? No Brasil a gente não tem nem isso, se a gente for pensar, é algo muito, muito pouco. Praticamente não tem, foram os últimos governos do PT que tiveram
um mínimo, né, de direcionamento para esses auxílios. Mas aí na Inglaterra a gente vai acompanhar esse desmonte de seguridade social. Enfim, e aí algo para a gente pensar no hoje. Então, desde a década de 80 a gente vê essa tendência neoliberal de precarização dos serviços públicos, a gente vê essa precarização da seguridade social. No Brasil, ano passado foi aprovada aí a reforma da Previdência, que faz a gente pensar também que a gente vai ter que trabalhar até quase morrer, né? 40 anos de contribuição, né? Não é 40 anos trabalhados. Se você é Uber e não contribui, você não vai aposentar. Se você está trabalhando informalmente, carteira verde e amarela, que eles também querem aprovar, você não vai se aposentar. Então são medidas que vão ser muito cruéis para as pessoas, muito cruéis. Eu acho que o Daniel Blake, a gente fica meio que, quando a gente assiste, dá uma chocada, e que eu acho que tem que ser, mas eu acho que pra gente aqui no Brasil vai ser pior, bem pior. E é isso, fora a reforma trabalhista também, que foi aprovada desde o governo Temer, né, desde do golpe do Temer. Uma das primeiras ações da PEC do teto de gastos foi a reforma trabalhista. Então, enfim, é um filme que a gente tem que assistir e que a gente tem que discutir e que a gente tem que pensar no que a gente tá elegendo aí para governar a gente, de que lado que eles estão. É isso, gente. Eu fico aqui aberta pra gente discutir, pra gente falar depois da quarentena, pra quem quiser, pra quem tiver interesse, pra quem tiver interesse em assistir mais filmes do Ken Loach, eu também tenho. É isso, até a próxima. Bom dia do trabalhador e até mais. Tchau, tchau.